Essa semana eu recebi uma amiga que a gente tem começado a ter um encontro todas as quinta-feiras. E seria para ser um encontro só de bate-papo mesmo, de meninas tendo um momento com meninas. E antes dela chegar, eu tava numa ligação com a minha mãe. A gente estava conversando sobre várias coisas e eu sempre atenta no horário. Percebi que faltava pouco tempo para minha amiga chegar, mas enquanto ela não chegava, eu peguei minha Bíblia e fui ler. E eu li Mateus 14, verso 13 e 14. Eu só li esses 2 versos. Foi só o que deu tempo entre esse intervalo, porque essa minha amiga é bem pontual, ela chegou no horário certinho. Mas eu tive uma iluminação sobre o que esses versinhos queriam dizer para mim. Só não sabia eu que esses versinhos seriam bem úteis, mas alguns momentos à frente, com relação à conversa que eu e essa minha amiga teríamos. E eu gostaria de compartilhar com você também. Essa história de Mateus 14, verso 13 e 14 acontece logo após que Jesus sabe da morte de João Batista. João Batista era o primo dele, mas também era profeta que anunciava a vinda de Jesus e que fez o batismo de Jesus, quando Jesus recebeu o Espírito Santo e foi reconhecido como o Filho amado. Essa é a história de João Batista, então, só para te pôr no contexto, tá? Então, vieram os seus discípulos, levaram um corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Aí entra o verso 13 e o 14. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Sabe o que me chamou a atenção? Foi a parte em que diz: retirou-se dali num barco após ter ouvido essa péssima notícia. Um amigo, um familiar, foi morto de forma injusta, cabeça decapitada, simplesmente porque ele falava das coisas do reino, apontava os erros dos reis daquela época, do povo. E através dessa pessoa começou o ministério de Jesus, né? Jesus se retirou dali num barco. Quando uma pessoa está triste, ela, na sua maturidade, ela não vai ficar ali mostrando as suas dores para todos ao seu redor, fazendo 1001 cenas. O que se espera é que ela se retire e vá prantear, vá chorar num cantinho, não é? A mesma coisa é o que a gente vê aqui com Jesus. Ele se retirou dali num barco para um lugar deserto. A parte que eu leio para um lugar deserto também me mostra que Jesus, ele se retirou para um local isolado, onde ninguém poderia ter acesso com ele, e ele poderia estar em total a liberdade de expressar os seus sentimentos, né? O que ele estava sentindo. Mas a gente lembra de outras vezes em que Jesus se retirava, e a gente sabe o que ele fazia quando ele se retirava. Ele ficava em oração com o Pai. Nesse momento aqui, a gente pode entender que ele foi se retirar para orar também, no deserto, um lugar isolado, para falar com o Pai. Creio eu que para chorar, creio eu que para dizer o que se passava no coração dele,
creio eu até que para pedir misericórdia por essas pessoas que haviam tirado a vida do próprio João Batista. Logo após ele ter se retirado para um lugar deserto, a partir daí, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. E aí as pessoas souberam que ele havia se retirado para tal lugar e foram até lá, caminhando, né? Essa parte leva a gente para o verso 14, que diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Quando a gente está triste, a gente só quer se isolar. A gente não tem força para falar com ninguém, a gente não tem força para sorrir, a gente não tem força para fazer um ato de bondade. Mas quando Jesus vai na presença do Pai e deposita ali suas dores, os seus sentimentos e chora, ele se recarrega do Espírito Santo, ele se sente consolado com o seu relacionamento entre ele e o Pai. Porque a gente compreende isso? Porque logo após ele compadeceu-se dessa multidão e curou os seus enfermos. Jesus, que estava, como é que a gente diz quando em luto, logo após saiu para receber uma multidão. Não era uma pessoa querida, eram pessoas desconhecidas. Ele saiu para atender uma multidão que Jesus, como ele lê os corações, eles sabiam que aquelas pessoas estavam ali pelos trabalhos da sua mão. Estou tentando traduzir do inglês para português. Pelas obras das mãos dele. Não estavam ali para ter relacionamento com ele, conhecer a bondade, soberania e quão santo Jesus é. Elas estavam atrás de serem curadas das suas enfermidades, mas Jesus compadeceu-se dessa multidão e curou os enfermos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus em que, quando a gente está triste, a gente não devia ir falar para os outros o que a gente está sentindo. Não que seja um erro falar para os outros o nosso estado, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é: quantas vezes a gente se retirou no momento de tristeza e foi até Jesus, pegou a palavra dele e leu e viu que ele tem planos maravilhosos pra gente, ou mesmo foi consolado apenas por ler o quanto ele nos ama. Que às vezes ele fala: filho, através da palavra, filho, não é esse o caminho que eu quero que você siga. Arrependa-se e volte para mim. Se você ainda não teve essa experiência, tenta experimentar um momento de tristeza, ao invés de ficar girando, como é que fala, gente? Nas redes sociais. Tenta pegar a palavra, tenta se ajoelhar e orar. Se você não consegue, faça mesmo sem ter vontade. Mesmo se você também ainda não conseguir, clama: Senhor, eu quero ir na tua presença, mas eu não estou conseguindo, não tenho vontade. Faz em mim, porque o querer e o efetuar vem dele. Então clama ao Espírito Santo, porque nesse momento vai estar acontecendo uma luta. Quando nós estamos tristes e vulneráveis, Satanás se aproveita da situação. Ele coloca 1001 pensamentos. Então consagre os seus pensamentos a Ele. Deus é compassivo. Ele se importa de tal modo que Ele para de focar nas dores dele para se compadecer de você, para se compadecer de mim, para trazer a cura, seja lá o que for que esteja nos trazendo agonia.
mas também para se relacionar contigo, comigo, para que a gente conheça mais dele, da bondade dele. Muitas das vezes a gente não quer pedir para ele porque a gente acha ou foi ensinado de que a gente não deve incomodar os mais velhos, incomodar as pessoas importantes. E aí a gente acaba levando isso pro relacionamento com Deus. Não é incômodo. Não é incômodo ir à presença do Pai. Não é incômodo. Quem te falou isso mentiu. Não te ensinou com amor. Ele diz: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, o Pai que sou bom, quanto mais o Pai que é bom. Na verdade, quando a gente lê esse verso, a gente não vê Jesus dizendo que ele é bom. Ele diz: o Pai que é bom sabe dar boas coisas para vocês. Isso é maravilhoso. Senhor, isso é maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor é bom. Obrigada. A bondade de Deus é infinita. Ela nunca acaba. O mesmo Deus do passado ainda atua nos dias de hoje, mesmo a gente estando em situações terríveis, sem explicações, ele ainda atua, ele ainda está presente. Esse é o nosso Deus. Eu creio. Você também crê? Permita que eu faça uma oração por você. Senhor Deus, como o Senhor é bondoso e soberano. Como somos tão frágeis. E o Senhor participou dessa fragilidade para se compadecer da gente. O Senhor viveu cada coisa por amor a gente. O Senhor se disponibilizou a vir morrer por alguém como eu e viver como eu, passar pelas mesmas experiências, para que um dia, quando a gente chegasse na Tua presença e dissesse cada coisa, o Senhor não se esquecesse de quão duro foi sentir na sua própria pele. E assim o Senhor estende a sua mão até nós. E o Senhor intercede por nós ao Pai. Porque o Pai é bom e o Pai nos dá boas coisas. Essa pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento, Senhor, o Senhor sabe o que está no coração dela. Ela chegou até aqui, ela permaneceu. Senhor, alcança o coração dela nesse momento. Que ela não olhe para Ti, não só pelas obras de Tuas mãos, mas pelo Deus bondoso que és. Alcança os nossos corações, a mim também, Senhor, pois somos tão frágeis que às vezes estamos aqui, o fogo do Espírito Santo dentro de nós, e amanhã simplesmente deixamos o Senhor de lado. Pai, misericórdia de nós, queremos mais de Ti. Enche-nos do Teu amor, enche-nos de Ti, do Teu conhecimento, da Tua bondade. O Senhor se compadeceu daquela multidão. Compadece-te de nós também. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Eu tô lendo um livro muito incrível e eu quero compartilhar com você. Eu vou deixar o link na descrição. E eu espero que você também seja muito abençoado. Tchau, te vejo no próximo vídeo.